Eu acabei de virar fã do Jones Manuel, o comunista de Chique Chique. Porque hoje, o partido antigo dele, o partido entre grandes aspas, revelou que ele era um imenso de um capitalista. Isso mesmo, senhoras e senhores. Capitalismo para vocês e empresas e motoristas privados para mim. O meu nome é Dante, sou professor de inglês e designer de métodos e eu sei que depois de você ter ouvido essa porcaria que eu acabei de falar, você deve estar pensando, Daniel, nunca mais tente imitar uma pessoa que força o próprio sotaque do que um sotaque que não é dele, mas eu vou tentar fazer de volta até eu pegar no jeito do sotaque. Mas hoje a gente vai estar falando sobre a saída do Jones Manuel. Eu amo comunista. Eu honestamente gosto muito de comunista porque o comunista ele é inútil. O comunista ele não faz basicamente nada, ele fica larpando de comunista, fica ameaçando a revolução armada, mas ele não consegue pegar numa pistola e ele também não consegue fazer parte do governo. Quando faz parte do governo, é uma porcaria que não faz nada e só fica chupando o governo. É muito bom, é muito melhor do que a esquerda social, social-democrata, a esquerda lulista, porque esses, na realidade, esses realmente pioram o sistema. Esses realmente estão lá no jogo para ganhar dinheiro, roubar e fazer bagunça. Agora, gente que nem o Jones Manuel, o Ian Neves, Humberto, essa galera faz porcaria nenhuma. Eu amo comunista. Porque o comunista ele tá tão longe da Overton Window que ele não serve pra nada. Ele não serve pra nada e é ótimo, mas infelizmente nos últimos meses o Jones Manuel decidiu ser útil pra esquerda, infelizmente, e ele saiu do partido que não existe e ele vai se candidatar pelo PSOL e um dos requisitos para com que o Jones Manuel entrasse no PSOL e se candidatasse era o apoio ao Lula desde o primeiro turno. Para quem não conhece muito o Jones Manuel, ele é um hater do Lula junto com o resto da esquerda. Ele descasca o Lula, mas o negócio é assim, cara, você entrou para algum partido que é ligado ao Lula, você vai ter que pagar pedágio pro Lula e você vai ter que, ó, lamber muitas bolas do velhinho, cara, lamber muita bola de velhinho ali, ó, dar uma chupadinha bem boa, porque, cara, querendo ou não, é o partido dele, cara. O pessoal é a ala extremista do PT. Bom, extremista entre aspas, até porque até eles estão fracos hoje em dia, né? Mas é isso, né? É isso que aconteceu. Aqui a gente tem a mensagem do Jones Manuel saindo do PCBR. Ah, então, ele não saiu do PCO, ele saiu do PCBR. Até porque eu me esqueci que tem um monte de partido comunista. Eu me esqueci do fato, né? De que enquanto existem 3 comunistas no Brasil, existirão 3 partidos comunistas. O tweet que a gente vai ler é do PCO, mas não é desse partido que ele saiu do PCBR. Não me desligo do PSBR, obrigado. Querendo prejudicar o partido fazendo disputa política, como foi na ruptura do PCB. Sim, porque eles foram banidos do PCB porque eles estavam causando problemas dentro do PCB e daí eles abriram um partido que não existe, que é o PCBR. Cara, ai, isso é. Nossa senhora, isso é muito bom, mano. Isso é muito bom de ler. Gostaria de seguir apoiando o trabalho sindical do partido, as ações do UGC, divulgando o nosso jornal, o espaço do Farol Brasil, aberto para os militantes do partido. Inclusive, o Farol Brasil, do qual vocês vão ver aqui no negócio do PCO, é um empreendimento do Jones Manuel, do qual eles quiseram muito, mas muito tomar controle e não conseguiram. Acho que ele vai falar sobre isso aqui nessa cartilha. Então, basicamente, os comunistas tentaram tomar propriedade privada do Jones Manuel e não conseguiram. O Jones Manuel, não! Não vão tirar a propriedade privada de mim. Não, não. É isso que você tem que fazer com o outro capitalista, não eu. O espaço do Farol Brasil segue aberto para os limitantes. Vou continuar recomendando o PCBR como a organização que tem o melhor programa político, a melhor estratégia para a Revolução Brasileira. Qual Revolução Brasileira, Jones Manuel? A Revolução Armada? É essa a revolução que vocês querem fazer? Qual que é a Revolução Brasileira? Me conta. Mas não tenho mais condições pessoais de continuar. Como disse no começo dessa carta, é mais uma divergência organizativa tática de convívio pessoal. Não odeio ninguém, mas saio com mágoas feridas e é impossível continuar a convivência minimamente civilizada com alguns camaradas. Por fim, 2 considerações de ordem política. Não vou desistir da candidatura. É meu nome e não do partido que foi colocado para ser a esperança das várias categorias e sindicatos. Antes de escrever essa carta, conversei sem abrir detalhes dos problemas com diversas pessoas que têm construído a pré-candidatura. A posição de todas foi insistir para manter a candidatura, falar que se eu não for o candidato, essas categorias não terão em quem votar, confiar e representar as suas lutas. Então ele saiu do PCBR. E o pessoal mandou essa gema aqui, ó. Mandou essa aqui, ó.
masterpiece hoje de tarde, que eu li ela e falei, caraca, meu irmão, vamos lá. Primeiro, a gente precisa ver se o Jones Manuel é comunista, né? Porque, na minha opinião, ele é apenas um Jones manuelista. Ele é partidário dele mesmo. É o que eu falei, enquanto existirem 3 comunistas, haverão 3 partidos comunistas. Ele saiu do PCB e não sabe direito qual é a crítica política do PCB. Um pouco que transparece seria que o PCB era muito leniente com o PT. Mas agora ele está apoiando o PT, né? Agora ele está apoiando a candidatura do Lula. Desde o ano passado, ele vem fazendo campanha eleitoral criticando o governo Lula, batendo no Lula. Lula, seu salafrão, você é um neoliberal, você não é de esquerda real, você... Nossa, e há uma quantidade de vídeo imensa que ele posta uns vídeos imensos, tediosos pra caramba. Ele parece que tá falando assim num cemitério, de tão triste que os vídeos eles são. Ele sempre tem esse tom monótono, assim, enquanto ele está falando, camaradas. E ele nunca olha pra câmera direito. Ele tá sempre olhando pra aquele maldito teleprompter dele. Ele tá sempre falando assim. É horrível, cara, é horrível de assistir os vídeos dele. Pelo amor de Deus, eu de vez em quando tenho que fazer pesquisa de campo. Eu odeio. Eu sumarizo o vídeo dele e vou embora. Agora ele vai apoiar o Lula para presidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem princípios políticos. Pra ser bem honesto, nunca achei que ele teve. A grande maioria das pessoas de esquerda não tem princípios políticos e é por isso que o Lula está no poder até agora. Se a esquerda tivesse feito o sacrifício de ter deixado a direita no poder por um tempo e reinstaurar melhores candidaturas, botar melhor pessoas no lado e começar a crescer essas galera, eles não estariam do jeito que estão agora, completamente fadados ao Lula, completamente, né, ferrados nessa eleição porque a popularidade do Lula está uma porcaria, mas não, todo mundo lá dentro quer crescer, eles querem crescer o próprio programa político e eles aceitam pagar pedágio para o cara que vai literalmente destruir o partido deles fazendo porcaria nenhuma. Por que ele não faz um governo mais de esquerda radical? Por que ele não sinaliza mais para esquerda radical? Em primeiro lugar, porque ele já tem o voto dessa galera. Isso, a gente não precisa fazer nada. E outra, você acha que um cara que está no governo há 20 anos quase vai ter forças o suficiente pra fazer? Não, o cara tá com o rabo preso. O filho dele supostamente bateu na ex. Ele tá envolvido com um monte de esquema criminoso, supostamente, né? Porque sempre quando chega em última instância eles fazem alguma coisa pra anular de acordo com alguma preliminar. Então é esse o tipo de pessoa que a esquerda cultivou e é esse o tipo de pessoa que a esquerda vai ter pelos próximos anos. Muito bom, acho ótimo. Então, de parabéns. É um ótimo trabalho. Não que a direita tenha feito um bom trabalho também, mas enfim. Nossa, esse parágrafo aqui é fire. Essa carta que ele escreveu é uma coisa totalmente absurda. Ele é o clássico exemplo de pequeno burguês num partido de esquerda que se diz revolucionário. Porque eu não considero o PCBR um partido revolucionário. Isso também. Esqueçam do fato de que a esquerda ela é completamente ligada só porque o Lula é a única figura alta. Não, isso acontece porque o Lula mata todas as figuras que crescem dentro da esquerda do Brasil. Eles não são unidos nem um pouco, na realidade, muito pelo contrário. Hoje em dia, a direita, pelo menos a direita que está sendo liderada realmente pelo Renan Santos, ela é muito bem organizada. Ela tá terrivelmente bem organizada. E isso, assim, é assustador. Para os próximos anos, a gente vai ter aí uma força política bem interessante. O pequeno burguês acha que não é ele que tem que estar a serviço do partido. É o partido que tem que estar a serviço dele. Ele montou uma empresa de jornalismo, o Farol Brasil, que é o empreendimento individual dele. Não o empreendimento do partido, olha só. Que se supõe que um dirigente de partido coloque seus esforços na construção do partido. E não em algo separado do partido. É o oposto do militante revolucionário. O Jones Manuel, que é a única pessoa conhecida do PCBR, ao invés de abrir o canal do PCBR e trabalhar aí para defender e construir um partido, ele quer que o partido se subordine a ele. Para ser bem honesto, cara, o PCBR, pelo amor de Deus, é um partido minúsculo. A única força que eles têm é o Jones Manuel. Querendo ou não, isso vai acontecer. Eles têm que jogar a celebridade do partido deles para eles crescerem em um partido. Cara, é uma coisa assim também que tem que vir do Jones Manuel querer crescer aquele partido. E pra mim, como que me parece muito bem, ele não tá interessado em crescer esse ideário. Ele tá interessado em crescer o ideário dele, a imagem dele, e não quer crescer um projeto próprio de partido. Porque um projeto de partido é demorado, um projeto de partido muitas vezes não entrega frutos, um projeto de partido só dá mais problema do que solução. E se acontece alguma coisa boa com um projeto de partido, geralmente demora. E tome como exemplo a direita bolsonarista. A direita bolsonarista não tem partido próprio, eles têm o PL. O PL não é deles, o PL é do Valdemar. Eles estão à mercê do Valdemar. Então, tipo assim, até a direita tem esse problema. Novamente, bom exemplo. Direita do Renan.
né? O partido Missão. Eles têm o próprio partido. Eles têm o próprio projeto de governo. Eles têm o próprio ideário. Esse vídeo não é pra ficar elogiando eles, mas é que, tipo, realmente eles são um bom exemplo no momento. E o melhor de tudo, ele queria que o partido pagasse o motorista dele. Ele tem um motorista particular. Motorista particular para mim, comunismo para vocês, seus vagabundos. É isso, cara. Mano. Ah, que felicidade, velho. Isso aqui é lindo. Isso aqui é uma masterpiece. O PCBR não tem condição para pagar nada, quem dirá um motorista particular para um determinado dirigente de partido. Sem falar que é absurdo, porque o dirigente partidário precisa de um motorista particular. Mano, nem o Renan Santos, que tem. De novo, exemplo do Renan Santos. De- Nem o Renan Santos, que tem um próprio partido, tem motorista particular. Ele tá indo lá pra Pernambuco, inclusive, eu vou fazer um vídeo dele. Tá indo pro norte, tá fazendo um bom trabalho lá. Ele tá indo dirigindo com ele, o Riso tá dirigindo. Eles ficam intercalando entre as pessoas que estão dentro do carro. Ele tem a própria equipe, mas a equipe do partido que tá ajudando ele. Não é um motorista particular. Cara, é completamente absurdo. Fora das ideias, sabe? Pelo amor de Deus, motorista. Você pode muito bem dirigir, certo? Venhamos e convenhamos, o jatinho, o motorista particular, cara, é quando você já tá lá no sistema. Vamos lá. Você já tá no sistema, você já tá, né, tentando crescer. Aí sim você pensa em um motorista particular, mas porra, líder ou dirigente de um partido que não existe oficialmente no Brasil, cara, querer um motorista particular. Ai, você vai ouvir o comunista falando o tempo inteiro de que não, escute. Pois ser comunista não é um voto de pobreza, né? Porque eu posso ter o meu motorista particular, o meu iPhone de última geração, que nem a burguesia tem, né? Tipo, completamente hipócrita. Me desculpe, não tem defesa nisso. O cara que quer se pagar de comunista num país que não é comunista e ele vive de acordo com todos os padrões ideais de vida capitalistas, ele é um hipócrita. E é por isso que todo comunista automaticamente não funciona num país capitalista. Não existe isso. É hipocrisia. Grande maioria das pessoas que você vê sendo comunistas, inclusive, são pessoas que têm uma condição monetária muito boa. O que leva a pensar bastante, não é? Leva a pensar bastante. Mas é isso. Jones de Manuel vai chupar muita bagaça de petista esse ano. Vai ser ótimo toda vez que ele elogiar, falar ou endossar o Lula. Tem que botar uma edição dele falando mal. Todas as vezes que ele falou mal do Lula, todas as vezes em que ele detonou o Lula. Tem que fazer isso, cara. Eu realmente espero que isso fique seguindo ele como uma sombra. Desculpa, o cara não tem princípio nenhum, sabe? O cara, ele basicamente pegou a única força, a única base leal dele e cuspiu na cara dessa galera.